Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, Brilhando como Estrelas na Noite. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando aquilo que Jesus prometeu, o batismo do Espírito Santo. Jesus Cristo amado, Jesus Cristo, Salvador querido, derrama sobre nós o Teu Espírito, abre a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, responde às necessidades do Teu povo. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Brilhando como estrelas na noite. O verso áureo, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2, 14 e 15. Vejam só o padrão elevado de Deus para os seus filhos, para você e para mim. Nós deveremos fazer tudo na igreja, ou em casa, ou no serviço, sem murmurações, sem reclamações, sem discussões. Nós precisamos estar à altura do padrão elevado que Deus, nosso Pai, estabeleceu para nós. E qual é este padrão? Sermos inculpáveis no meio de uma geração perversa, depravada. O mundo é mau, o mundo é depravado, mas nós, que não somos do mundo, mas pertencemos ao reino espiritual de Deus, nós deveremos viver vida santa, porque o nosso Pai é santo. Por isso Deus diz, sejam santos porque eu sou santo. E você vai brilhar por Jesus, porque é impossível alguém não enxergar a luz no meio das trevas. Deus instruiu os hebreus a obedecer, acrescentando, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês, quando eles ouvirem todos estes estatutos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Deuteronômio 4, 6. No Antigo Testamento e também hoje, o povo vai perceber uma diferença muito grande entre você, o seu estilo de vida, a sua forma de viver e o mundo, porque você vai brilhar por Jesus. De fato, eles dirão, este povo é um povo sábio e inteligente. O que nos faz um povo sábio e inteligente? O Deus que nós adoramos. O Espírito Santo que Jesus Cristo derrama sobre nós nos faz um povo sábio e inteligente. Séculos depois, Jesus declarou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. João 8,12. Ele também disse, vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14. Se Jesus é a luz do mundo e nós somos irmãos de Jesus Cristo, salvos por Jesus Cristo e vivemos em conexão com Jesus Cristo, então nós refletimos essa luz que vem de Jesus, assim como a lua reflete a luz do sol. Mas como ser essa luz? Somente por meio de uma conexão profunda com Jesus, a luz que ilumina toda a humanidade. Isso está em João 1,9, que Jesus é a luz que ilumina todo aquele que nasce neste mundo. Paulo explicou que Deus exaltou a Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, 9 a 11. Meu querido irmão, minha querida irmã, cristianismo é mais do que uma religião. Cristianismo é relacionamento com Jesus. Cristianismo é uma amizade íntima e profunda com Jesus. A luz e o poder do céu estão disponíveis a todos os que se rendem a Jesus. Muitas vezes esperamos que Deus faça tudo
ou então deixamos que nossos planos e ideias interfiram. Por isso, as palavras de Paulo aos Filipenses continuam relevantes em nossos dias. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, mas sejam irrepreensíveis, sejam puros, sejam inculpáveis, porque vocês são como estrelas que brilham no mundo. Aleluia! Na parte de domingo, desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Após apresentar Jesus como exemplo perfeito de humildade, de obediência à vontade de Deus, Paulo direcionou sua atenção aos filipenses. Ele reconheceu a obediência que tinham ao Senhor desde que haviam aceitado a mensagem do Evangelho. Desde que lá em Atos capítulo 16, versos 13 a 15, mostra a experiência de Paulo na cidade de Filipos, quando, chegando na cidade onde não havia sinagoga, no dia de sábado ele saiu para fora da cidade buscando um lugar próprio para a oração, para a comunhão com Deus, e encontrou ali algumas mulheres e pregou o evangelho, e ali se converteu Lídia, a vendedora de púrpura. Meu querido irmão, esta mulher, uma vez convertida, ela foi batizada e insistiu que Paulo viesse para a sua casa, se hospedando na sua casa. Portanto, meu querido irmão, lembre-se que esta experiência aconteceu na cidade de Filipos. Depois de destacar a cruz como caminho para a salvação e a vida de Cristo como nosso exemplo, Paulo apresentou de maneira prática como viver esses princípios. Vamos ler então Filipenses, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, vamos ver então os versos 12 e 13, capítulo 2. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. A nossa vida espiritual, a nossa vida cristã é a união dos esforços, nossa fraqueza unida ao poder de Deus. Aqui Paulo está dizendo, desenvolvam sua salvação com temor e tremor. Portanto, Deus não faz nada sem sua permissão. Deus respeita a sua liberdade de escolha, mas quando você busca, quando você pede, quando você quer o batismo do Espírito Santo, e isso você busca diariamente, você vai crescendo no poder de Deus, você vai sendo santificado, você vai desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Meu querido irmão, o que Paulo quis dizer com esta frase, desenvolvam a sua salvação? Existe uma união entre você e Deus. Você, na sua fraqueza, eu, em minha fragilidade, me apego a Deus e busco dele o poder para viver a vida santa que ele requer dos seus filhos. Fé e obras caminham juntas, queridos. A fé é aquela que nos salva em Jesus Cristo. E as obras são os frutos produzidos pelo Espírito Santo, frutos de obediência na sua vida. É impossível separar fé e obras. Paulo não apresentou um evangelho diferente do que ele expôs em Romanos e em outras cartas. Sua mensagem está em harmonia com o evangelho da justificação pela fé, unicamente pela fé, que ele pregou em Filipos e em outros lugares. Contudo, é fundamental considerar tudo o que a Bíblia ensina sobre determinado tema, especialmente sobre a salvação, que muitas vezes pode ser mal compreendida. A salvação é pela fé, mas a fé verdadeira em Cristo gera obras de obediência, resulta em vida plena de obediência a Jesus Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, então vamos ler os versos 23 a 24. Aqui diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O único ser humano que viveu nesta terra e que não pecou foi Jesus.
nasceu santo e viveu vida santa. Ele só se tornou pecado na cruz quando assumiu os nossos pecados. Fora Jesus Cristo, todos pecaram e carecemos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé, nós somos justificados pela graça, nós somos justificados pelo sangue. Isso nós lemos na carta de Paulo aos Romanos. Em Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo diz que somos justificados pela fé. No mesmo capítulo 5 de Romanos, e no verso 9, nós lemos logo muito mais agora: sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Primeiramente, justificados pela fé. Depois Paulo fala, justificados pelo sangue. E em Romanos capítulo 3 e o verso 24, Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, queridos, ou é pela fé, ou é pelo sangue, ou é pela graça. Nós somos justificados pelos três. Fé, graça e sangue não se excluem, mas fazem parte do plano de Deus. A fé é o caminho que nos conduz até a fonte da graça. A graça é a fonte da misericórdia de Deus. O que é que existe na fonte da graça? O sangue. O conteúdo da fonte da graça é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Mas como você pode chegar até a fonte da graça? Pela fé. A fé é o caminho que nos conduz à fonte da graça. E na fonte da graça você lança a mão do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Mas, ainda Tiago menciona que nós somos justificados também pelas obras. Como pode ser isso? Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 2, e o verso 24. Aqui diz: vejam então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Queridos, onde entram as obras no plano da salvação? As obras não são o caminho que nos conduz à fonte da graça. As obras, elas aparecem como consequências da salvação. Todos aqueles que caminham pelo caminho da fé e chegam à fonte da graça e lançam mão do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os pecados, eles são transformados, são perdoados, são salvos. E agora, na vida dos salvos em Jesus Cristo, aparecem as obras de obediência aos 10 mandamentos da lei de Deus. Queridos, as obras surgem na vida do cristão como frutos da salvação. Quando as obras não aparecem, é porque a fé não é verdadeira, porque a fé verdadeira produz obras. É isso que Tiago, capítulo 2, está mencionando. Tiago, capítulo 2, vamos ler no verso 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aqueles que se declaram salvos em Jesus Cristo, mas que se negam a obedecer os mandamentos de Deus, dizendo que a salvação é pela fé e pela graça, não precisam obedecer os mandamentos de Deus, eles estão totalmente enganados, porque a fé sem as obras de obediência é uma fé morta. Mas aqueles que são salvos pela fé, pela graça e pelo sangue, e que vivem uma vida de obediência a Deus, estão demonstrando para o mundo todo que Deus operou neles a transformação. Eles foram gerados pelo Espírito Santo, recebendo a mente santa de Jesus. Por isso vivem em obediência aos mandamentos de Deus. Queridos, a salvação, sem dúvida, é obra de Deus e não temos nenhum crédito por ela. Até mesmo a fé é um dom de Deus que recebemos pela atuação do Espírito Santo. Embora nossas obras não possam nos salvar, Deus, por meio do novo nascimento, nos concede nova vida espiritual, capacitando-nos a realizar boas obras, obras que são frutos da salvação em Jesus Cristo.
o Espírito de Deus opera em nós, habilitando nossa vontade para escolher o que é certo, resistir à tentação e tomar decisões corretas. É dessa maneira que desenvolvemos aquilo que Deus efetua em nosso interior com temor e tremor. Isso não significa que devemos temer o julgamento de Deus sobre os nossos esforços, muitas vezes imperfeitos, para obedecê-lo. Temor e tremor se refere à reverência que devemos ter diante da presença de Deus e à consciência da nossa necessidade de viver em obediência a Ele. Você já percebeu Cristo agindo na sua vida? Você foi salvo por Jesus Cristo? E você já percebeu que o Espírito Santo gera em você uma natureza santa? Implanta em você a mente santa de Jesus Cristo? Uma mente obediente aos mandamentos de Deus. Ao mesmo tempo, a natureza pecaminosa, com a qual já nascemos do ventre materno, ela resiste ao que Deus realiza em nós, mas ela precisa ser suplantada, não nos controlando, porque, uma vez gerados pelo Espírito Santo, nós somos filhos e filhas de Deus e a natureza santa de Jesus deve prevalecer. A natureza santa de Jesus precisa ser nutrida e alimentada. Como? Estudando a Bíblia diariamente, confessando os nossos pecados diariamente, mantendo-nos conectados, relacionando-nos com Jesus Cristo diariamente, sendo batizados pelo Espírito Santo diariamente. Estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Queridos, uma vez salvos por Jesus Cristo, seremos então santificados em Jesus Cristo. A santificação vem na sequência da justificação, operada pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, luz em um mundo escuro. Paulo exortou os fiéis: façam tudo sem murmurações nem discussões. Filipenses 2,14. Os desafios à unidade da igreja são tão sérios que só é possível alcançá-la com muito esforço. A unidade é um reflexo da união com Cristo e da obediência à palavra. Quem está conectado, relacionando-se com Jesus, ele produzirá unidade, não divisões, não contendas, não separações. A unidade é um reflexo da união com Cristo e da obediência à palavra. Isto é essencial para o nosso testemunho. Somos chamados a brilhar como estrelas no mundo. Filipenses 2,15. Mas temos que refletir a luz que vem de Jesus. Em uma noite sem luar, longe das luzes das cidades, as estrelas se tornam mais visíveis e parecem brilhar com maior intensidade. É o contraste que faz a diferença. Quanto mais escuro o céu, mais as estrelas se destacam. Isso também ocorre com o nosso testemunho. Quanto maior a escuridão moral, as trevas do mundo, mais evidente é o contraste entre a vida dos verdadeiros seguidores de Deus e a daqueles que vivem segundo os padrões deste mundo. Por isso, é essencial não permitir que as luzes artificiais das ideias, das pressões e práticas mundanas apaguem ou ofusquem nosso testemunho. Como Paulo descreveu o que nós, como filhos de Deus, devemos ser e fazer? Filipenses capítulo 2, versos 15 e 16. Aqui diz: para que sejam irrepreensíveis e puros. O que é que o Espírito Santo gera em você? Uma vida irrepreensível e pura. Filhos de Deus, diz aqui, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando a palavra da vida, mantendo a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Assim, no dia de Cristo. O que você entende como no dia de Cristo? Na volta de Jesus. No dia da volta de Jesus, Paulo diz: poderei me gloriar de que não corri em vão.
ele correu a maratona da fé, salvando almas, sendo apóstolo, plantando igrejas, e ele não correu em vão, porque ele produziu uma multidão de salvos. Ele ganhou uma multidão de salvos para Jesus Cristo. Por isso ele diz, naquele dia da volta de Jesus, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Meu querido irmão, Deus tem um padrão de conduta para os seus filhos. E aqui diz que deveremos ser irrepreensíveis. Significa sem culpa ou sem falta. Esse termo é usado para descrever o caráter de Jó. Lá em Jó capítulo 1, verso 1, fala que Jó era íntegro. No verso 8 também. A palavra grega traduzida como puro significa literalmente não misturado, não contaminado. Jesus, prevendo os ataques cruéis que seus seguidores enfrentariam, nos exortou a ser inocentes como as pombas. Mateus 10, 16. De forma semelhante, Paulo nos aconselha a ser puros em relação ao que é mal. Romanos 16, 19. Os modernos meios de comunicação frequentemente não oferecem conteúdos puros. Você sabe disso? Todo lixo, toda porcaria que existe na televisão e na internet. Queridos, nós precisamos desenvolver pensamentos puros, edificantes e inspiradores. Mas como fazer isso? Evitando ler, ver ou ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Repito, evitando ler, ver ou ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Essa é uma decisão que você precisa fazer. Em tempos como estes, a prática de Davi continua sendo um excelente guia. Qual era a prática de Davi sugerida em Salmos 101, verso 3? Ali Davi escreveu, não porei coisa má diante dos meus olhos. Negue-se a olhar filmes pornográficos ou de violência ou de imoralidade. Negue-se a colocar os olhos ou permitir os seus ouvidos ouvirem músicas corruptas que blasfemam de Deus. Você toma uma decisão consciente de evitar ler, ver e ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Meu querido irmão, é uma decisão. Pecar é um ato voluntário da alma. E não pecar também é um ato voluntário da alma. Você decide pecar ou não pecar. Ninguém é forçado a pecar. Satanás tenta, mas ele não pode forçar você a pecar. O pecado é você consentir com a tentação de Satanás. E em nome de Jesus, você toma a decisão de não consentir. Não devemos temer ser diferentes. Nossa fé deve nos distinguir cada vez mais do mundo. Nosso objetivo é brilhar. Sim, brilhar como estrelas no mundo. Filipenses 2,15. A única maneira de alcançar isso é rejeitando a conformidade com este mundo, exatamente como Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas renovem a mente, nos apegando firmemente à palavra da vida. Filipenses 2,16. Nossas escolhas determinarão se vivemos com o dia de Cristo em mente ou se corremos em vão. Você tem em mente o dia de Cristo? O dia da volta de Jesus em mente? Você sonha com esse dia? Você deseja? Você está pedindo? Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Apressa-te, Jesus, vem nos buscar. Não suporto mais este mundo, eu sonho com o céu. Esta deve ser a nossa súplica constante. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Na parte de terça-feira, sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos, oferecidos sobre o altar. Mas Paulo desafia você para apresentar diante de Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você apresenta sua vida, seu corpo, sua mente, seu tudo no altar do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo viva em você. Morre o velho homem, a velha mulher, a velha natureza, e então nasce, gerado pelo Espírito Santo, uma nova criatura que vive para honrar e glorificar a Deus.
O que Paulo ensinou sobre o sacrifício do cristão? Filipenses 2:17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Paulo disse, eu estou sendo oferecido em sacrifício, como libação sobre o sacrifício e serviço da fé. Paulo está falando de um sacrifício vivo. No Novo Testamento, a ênfase é: você é um sacrifício vivo, santo e agradável. É exatamente isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, e vamos ver então o verso 1 e 2. Aqui diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Está percebendo? É viver por Cristo. Viver por Cristo, sendo batizado diariamente pelo Espírito Santo. Este sacrifício vivo, como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando você vive, vive para Cristo. Seu foco é Jesus. E se morrer? Morre em Cristo, salvo. Portanto, Paulo está sugerindo, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus, oferecendo o seu corpo como templo do Espírito Santo. Isto é santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, porque é uma decisão racional que eu faço cada dia. Eu penso com a minha mente, eu decido com a minha mente ser um sacrifício vivo, ser templo do Espírito Santo. E não vivam conforme os padrões do mundo. Não é o que o mundo veste, come, lê, assiste. Não é a conduta do mundo que me inspira. Eu estou apaixonado pelo céu. É o caráter de Jesus Cristo, é a santidade de Jesus Cristo. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Que renovação da mente Paulo está falando? A nossa mente será renovada porque o Espírito Santo implanta em você a mente de Jesus. Por isso Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Portanto, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo já havia expressado uma visão surpreendentemente conflituosa sobre viver ou morrer em serviço a Cristo. Agora, Paulo menciona a possibilidade real de ser oferecido como libação, como sacrifício. Essa imagem vem da prática antiga de libações, que consistia em derramar líquidos valiosos como óleo, vinho ou água como oferta a Deus. O aparente desperdício de um líquido precioso em um ato de devoção nos faz lembrar muito bem a atitude de Maria, quando ungiu a cabeça e os pés de Jesus com um perfume valioso de nardo puro, registrado ali em Marcos 14, 3-9. Embora não fosse uma libação no sentido literal, o gesto de Maria simbolizou um sacrifício significativo que ilustra de maneira apropriada o infinito sacrifício de Cristo por nossa salvação. Se Paulo fosse executado por causa do seu trabalho em favor do Evangelho, ele se alegraria, pois a sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus. Como as libações no Antigo Testamento geralmente não eram isoladas, mas acompanhavam um sacrifício, Paulo via o ato de entregar a sua vida como um complemento adequado ao sacrifício e serviço dos crentes em Filipos, que por meio da fé haviam decidido dedicar sua vida a Deus como um sacrifício vivo. Os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos em compartilhar a fé. Eles espalhavam o evangelho de casa em casa, isto está em Atos capítulo 5, 42, eles iam de casa em casa, abriam seus lares para o estudo das Escrituras, isto está em Atos capítulo 12, verso 12, e sabiam defender a sua fé com base nas Escrituras, isto está em Atos 17, 11. Nós temos que saber defender a nossa fé usando a Bíblia. Os pioneiros adventistas seguiram o mesmo exemplo.
em vez de depender apenas dos pastores para compartilhar a mensagem com seus vizinhos, os membros da Igreja Adventista, pioneiros, eles estudavam a Bíblia com outras pessoas e as preparavam para o batismo, de modo que estivessem prontas quando o pastor retornasse. Queridos, nós devemos continuar com esta prática, abrindo a porta da nossa casa para os pequenos grupos, para o estudo da palavra de Deus, para a salvação das almas. Transforme a sua casa num centro missionário. Grandes sacrifícios pessoais devem ser feitos abrindo a casa e recebendo as pessoas. Deveremos fazer hoje exatamente como os cristãos do primeiro século e também como os cristãos adventistas pioneiros, tornando a nossa casa um centro de evangelização. Reflita sobre o significado de ser um sacrifício vivo. Quanto você tem sacrificado pelo reino de Deus? Conscientemente responda: sou eu um sacrifício vivo? Sou eu templo do Espírito Santo? Sacrifico a minha vontade egoísta para que a vontade de Deus seja feita na minha vida? Queridos, sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, permitindo que o Espírito Santo implante em nós a mente santa de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, caráter provado. Assim como o ouro é provado no fogo, nós também teremos o nosso caráter provado no fogo das aflições. O papel de Timóteo, como remetente associado da epístola, foi destacado em Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo inicia a carta aos Filipenses falando de Timóteo. Aqui diz, verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Timóteo era um fiel filho na fé de Paulo. Paulo enfatizou o valor de Timóteo como um de seus colaboradores. Paulo descreve Timóteo como um evangelista. Isto está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, enviado por ele à Macedônia e em diversas ocasiões também à cidade de Corinto. Antes disto, Timóteo já havia trabalhado com Paulo e Silas em Tessalônica e mais tarde na cidade de Éfeso. Paulo descreve Timóteo como alguém que tinha esse mesmo sentimento. A expressão grega que significa literalmente igual em alma, o mesmo sentimento de Paulo. Indica que Timóteo compartilhava muitas semelhanças com o seu pai na fé, Paulo, incluindo seu compromisso com Cristo, sua dedicação incansável em disseminar o Evangelho e seu cuidado especial pelos filipenses. Vamos ler agora Filipenses capítulo 2 e os versos 19 a 23. Aqui diz: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível. Timóteo estava com Paulo lá na prisão, dando assistência para ele em Roma, porque foi na prisão de Roma que Paulo escreveu a carta aos Filipenses. E Paulo está dizendo: eu espero poder enviar Timóteo até vocês em breve, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Queridos, hoje nós temos a maioria dos membros da igreja como mornos, uma maioria esmagadora de cristãos mornos. E naquele tempo também existiam os mornos. Vejam que já naquele tempo Paulo está dizendo que existiam muitos que buscavam seus próprios interesses. Raramente você vai encontrar alguém como Paulo, como Timóteo, que dão a vida por Jesus Cristo. Paulo diz aqui, todos os outros, verso 21, todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Timóteo, vocês sabem que ele foi provado, caráter provado no fogo, na perseguição, na angústia. E Timóteo se tornou puro,
desenvolveu um caráter puro e santo. Meu querido irmão, o que Paulo está dizendo aqui sobre Timóteo? Ele está recomendando Timóteo, colocando as qualidades de Timóteo como sendo qualidades que ele recebeu de Jesus Cristo. Outra qualidade de Timóteo destacada por Paulo é seu caráter provado. O termo grego usado descreve alguém que teve o caráter aprovado por meio de tribulações e cujo caráter e serviço se mostraram autênticos. Paulo tinha certeza disso a respeito de Timóteo, pois havia testemunhado essa qualidade em muitas ocasiões enquanto trabalhavam juntos na pregação do Evangelho. Os desafios da vida testam nossa essência e revelam quem somos. Ellen White escreveu: a vida é disciplinante, haverá provocações para provar o temperamento, e é enfrentando essas provas no devido espírito que se desenvolvem as virtudes cristãs. Se suportamos as injúrias com espírito de mansidão, se reagimos a insultos com respostas brandas e atos opressivos respondemos com bondade, isso é uma prova de que o Espírito de Cristo habita em nosso coração. Será que o Espírito Santo habita em você e em mim? Veja, como é que nós sabemos que o Espírito Santo está habitando em nós? Enfrentando provas no devido espírito, que desenvolve as virtudes cristãs. Se suportamos as injúrias com espírito de mansidão. Se reagimos aos insultos com respostas brandas e atos opressivos, nós respondemos com bondade. Isso é uma prova de que o Espírito de Cristo habita em nosso coração. Ela acrescenta que todos os obstáculos que encontramos, todas as vicissitudes e dificuldades e contrariedades que somos chamados a suportar, são lições práticas na aplicação dos princípios da vida cristã. Quando suportados, desenvolvem semelhança com Cristo no caráter e distinguem o cristão do mundo. Meu querido irmão, Deus quer que você brilhe e você também terá um caráter provado no fogo das aflições. Será que você tem suportado com paciência as provocações, as dificuldades, os contratempos? Em nome de Jesus Cristo, vamos desenvolver este caráter provado. Que o Espírito Santo implante em você a mente e o caráter de Jesus. E quando estivermos sob os efeitos do fogo do ourives, que o Espírito Santo implante em nós a mente santa de Jesus e que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. O importante é que o nosso caráter seja provado, porque o caráter é a colheita da vida. Não vamos levar nada mais deste mundo para o céu. A única coisa que vamos levar para o céu é o caráter que aqui desenvolvemos, o caráter provado. Queridos, que Jesus Cristo implante em você o caráter dele. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Epafrodito, exemplo dos que merecem honra. Além de Timóteo, Paulo também exaltou as qualidades de Epafrodito. Vamos ler Filipenses capítulo 2 e o verso 25 a 30. Aqui diz: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Que bênção, queridos, que não era só Timóteo. Epafrodito também é destacado aqui na carta aos Filipenses como cooperador e companheiro de lutas. Lutas no Evangelho. E da parte de vocês, ele também é mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito ajudou as necessidades de Paulo. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Ou seja, Epafrodito ficou doente. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Epafrodito adoeceu, estava à beira da morte, mas Jesus o curou.
Paulo também estava doente e Jesus o curou. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, ou seja, recebam Epafrodito, pois no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu. Vejam o testemunho que Paulo dá de Epafrodito. Ele quase morreu por causa do amor e do testemunho de Jesus Cristo, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Meu querido irmão, Epafrodito é mencionado apenas na carta aos Filipenses, mas as poucas referências a ele revelam muito sobre a sua pessoa. Seu nome, que é associado à deusa Afrodite, sugere que ele veio de um contexto pagão. Paulo descreveu Epafrodito como cooperador, indicando sua participação ativa no ministério, possivelmente trabalhando ao lado de Paulo em Filipos. A expressão companheiro de lutas, em Filipenses 2,25, sugere que Epafrodito enfrentou conflitos ao pregar o evangelho, chegando a arriscar a própria vida. Epafrodito foi enviado para atender às necessidades de Paulo na prisão e cuidar de outras demandas. Ele também foi o responsável por entregar as ofertas financeiras dos filipenses a Paulo. Essas doações eram essenciais, já que os prisioneiros romanos dependiam da ajuda externa para obter itens como comida, roupas e cama. No final da sua segunda prisão em Roma, Paulo pediu a Timóteo: faça o possível para vir antes do inverno. Por quê? Porque ele não queria passar frio. Venha antes do inverno e traga a minha capa que deixei em Troade. Isso indica que Paulo precisava do casaco para suportar o frio em sua cela de pedra ali em Roma. Queridos, Epafrodito também foi encarregado de levar a epístola à cidade de Filipos. Talvez devido aos problemas enfrentados em Filipos, Paulo considerou necessário enviá-lo de volta antes do esperado, pedindo que os filipenses o recebessem no Senhor com toda a alegria. Filipenses 2, 25 e 29. Paulo desejava tranquilizar os cristãos de Filipos sobre sua situação na prisão e enfatizou que Epafrodito era alguém digno de honra, não por sua posição social ou riqueza, mas por seu espírito sacrificial ao seguir o exemplo de Cristo. Para Epafrodito ter sido incluído nesse grupo mencionado por Paulo, ele deve ter sido, de fato, um exemplo notável de fidelidade. Meu querido irmão, assim como Timóteo, assim como Epafrodito, assim como Paulo, todos ungidos pelo Espírito Santo, todos se tornaram filhos de Deus, pregadores, arriscando a própria vida para pregar o Evangelho. Eles são exemplos que devem ser imitados por você e por mim. Mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente viveu seu abnegado amor. Queridos, quem vai estar mais perto de Cristo no céu? Aqueles que, na terra, mais profundamente viveram seu abnegado amor. Amor que leva o discípulo, como ocorreu com o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar, a se sacrificar até a própria morte pela salvação da humanidade. Esses estarão bem próximos de Jesus Cristo. Essa disposição foi manifestada na vida de Paulo. Ele declarou: para mim o viver é Cristo, pois a sua vida revelava Cristo aos seres humanos, e o morrer é lucro. Lucro para Cristo. A própria morte mostraria o poder da sua graça e atrairia as pessoas para ele. Mesmo morrendo como mártir, Paulo ganhou almas, porque o sangue dele serviu de semente, resultando na conversão de centenas e centenas. Não está longe, meu querido irmão, o tempo em que a prova envolverá a todos nós. A marca da besta será imposta. Os que, passo a passo, cederem às exigências do mundo, aqueles que se sujeitarem a costumes mundanos, não acharão difícil se submeter aos poderes dominantes de Roma. Não, eles vão se submeter aos poderes de Roma,
de preferência a se expor ao escárnio, de preferência a receber insultos e ameaças de prisão e morte. Hoje é o tempo de sermos firmes, resistirmos firmes em Cristo Jesus e não nos ajoelharmos, não nos inclinarmos diante do poder que domina o mundo, o poder romano. Quando multidões de falsos irmãos forem distinguidos dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão sob a bandeira de Cristo. Muitos que hoje não se destacam, mas eles são fiéis a Deus. Eles vão se destacar, são como anônimos, mas que na hora da perseguição, da angústia, qual nunca houve, eles vão se destacar. Aqueles que têm sido tímidos e receosos se declararão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos, os mais hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas. Satanás atormentará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus Cristo, eles se tornarão mais do que vencedores. Meu querido irmão, Deus quer que você brilhe como estrelas na noite. Os cristãos são chamados a ser luz em um mundo de trevas. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, Mateus 5,14. De modo semelhante, Paulo também revelou seu desejo de que os cristãos brilhassem como portadores de luz em um mundo mergulhado na escuridão. Hoje o mundo está mergulhado na escuridão e você está sendo chamado por Deus para brilhar como uma estrela, refletindo a luz que vem do sol da justiça, Jesus Cristo. Vivendo em relacionamento íntimo e diário com Jesus, vamos sim refletir a luz do nosso Senhor Jesus. A luz de Jesus vai brilhar no seu rosto, brilhar nos seus olhos, e você será possuído pelo Espírito Santo e vai anunciar o Evangelho, exaltando Jesus Cristo acima de tudo e todos, pregando ao mundo o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e o Cristo assunto ao céu, o Cristo prestes a voltar. Esse é o tema, esse é o assunto que devemos destacar, pregar diante do mundo. Jesus está voltando. Deus derrame sobre você, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, que o Cristo crucificado, ressurreto, assunto ao céu e prestes a voltar, este seja o foco das nossas pregações. Que revelemos Jesus ao mundo como estrelas que brilham no meio da escuridão. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo para podermos brilhar por Jesus, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.